Alegria. Volto aqui à igreja Paranoá, estive aqui, já tem um tempinho que eu vim, acho que foi no ano passado, e queria ter vindo mais vezes, mas aprove ao Senhor estar aqui de novo, e com muita alegria mesmo encontrar pessoas conhecidas, né, Cleiton? É bom ver gente aqui que a gente já conhece, e há pouco tempo eu estava no... Obrigado, Ever. Há pouco tempo eu estava no colégio Mackenzie, onde os meninos estudam, e meus filhos também estudam lá. E teve uma festa, acho que foi... Rafael, acho que foi em agosto, festa da família, não me lembro bem, a apresentação. Aí encontrei com o pastor Onofre, eu fiz até uma brincadeira com ele. Onofre, como é que você está? Tudo bem? A gente não tinha um tempinho que não se via. Aí eu falei, poxa, quando é que você vai me chamar lá para pregar de novo, junto aos irmãos, está lá? Aí ele falou comigo assim, poxa, mas a gente fica sem jeito, às vezes o pastor, Luiz, às vezes você está com muita coisa na igreja de Brasília. Aí eu falei com ele, Onofre, aquelas coisas, um fica pensando uma coisa do lado, outro fica pensando, Onofre, eu tenho vontade, quero ajudar, porque eu também não vou ficar chegando para você e ficar me oferecendo, Onofre, me chama para pregar lá. Mas aí foi interessante esse carinho que a gente tem, né? Eu falei, Onofre, quando você precisar. Aí ele falou que estava no final de outubro, ia ter um encontro em Anápolis, né? Um seminário evangélico. Eu estava até conversando com a Adel agora antes do culto. E, irmãos, como isso é gostoso na vida do pastor. E eu vi hoje, até antes de vir para cá, eu estava vendo ali os e-mails, né? Dei uma olhada no Facebook e vi a mensagenzinha assim do Onofre. Ele falou assim, aqui está puxado, mas a alegria dele de estar podendo aprender, de estar num ambiente assim, isso faz tão bem para nós. Acho que é um motivo da gente estar sempre orando pelos nossos pastores e tenho certeza, irmãos, acho que o Onofre vai voltar bem animado. Domingo que vem, vocês se preparem que o fogo vai descer. Mas, irmãos, desculpa a brincadeira, mas é com muita alegria que eu estou aqui. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Irmãos, nós vamos ler o texto um pouquinho extenso, mas eu creio que é um texto que o Senhor colocou no meu coração e creio que é um texto que vai falar muito às nossas vidas essa noite. 2 Samuel, capítulo 7, nós vamos ler dos versículos 1 até o 17. 2 Samuel, capítulo 7. Todos acharam, irmãos? Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino.
está se referindo a Salomão, né? Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Amém, irmãos? Esse texto é muito interessante, muito rico, mas o que eu quero que nós tenhamos em mente hoje, o tema da nossa reflexão, é o seguinte: o que devemos ofertar a Deus? O que nós devemos oferecer a Deus nas nossas vidas, nos nossos bens, aquilo que nós temos? O que disso tudo nós devemos oferecer a Deus? Como deve ser essa oferta a Deus? E voltando ao nosso texto, eu queria que os irmãos permanecessem com a Bíblia aberta, só para a gente entender o contexto, a passagem, onde está inserida essa passagem que nós lemos. Repara um pouquinho, se a gente somente lê os títulos que aparecem nos versículos, nos capítulos anteriores, repara que no capítulo 6, no capítulo 5, a partir do versículo 6, tem um títulozinho lá em cima, né? Davi conquista Sião. Depois, outro título, o reinado de Davi é reconhecido. Aí depois fala sobre Davi, os filhos nascidos em Jerusalém, uma vitória de Davi sobre os filisteus. E repara, a partir do capítulo 6, Davi se preocupa em trazer para Jerusalém a arca. E a arca é levada, e aí então, com a arca em Jerusalém, Davi então, nós chegamos a essa passagem que nós lemos. Então, quando a gente pensa num bom momento das nossas vidas, né? Qual a melhor época que a gente, qual o melhor momento que a gente tem? O que nós gostamos mais de fazer quando nós temos tempo de sobra, digamos assim, quando temos um tempo disponível? Ora, a melhor coisa que a gente gosta de fazer, imagina se a nossa vida pudesse ser um mês inteiro só o sábado. A gente tem um mês inteiro só de sábados. Um dia que a gente pode acordar um pouquinho mais tarde, pode descansar, a gente pode fazer o que quiser. O que a gente faz com esse tempo que a gente tem? A gente gosta de estar com pessoas queridas, com amigos, a gente descansa, a gente vê uma televisãozinha que é gostoso, a gente vê um futebol, aqueles que gostam, a gente dá uma acompanhadazinha na novela, ainda que a novela não nos ensine muitas coisas, enfim. Mas quando a gente tem esse tempo de descanso, a gente gosta de fazer coisas assim, sem a gente estar preocupado com isso, com as coisas que a gente tem de trabalho. Outra coisa gostosa também, quando a gente pode desfrutar de descanso, é estar perto de amigos, estar perto de gente que a gente gosta, perto da família. Como é gostoso a gente poder passar uma tarde só brincando, batendo papo e descansando. Eu penso que quando a gente tem esses momentos também, pode ser que às vezes a gente tenha no nosso coração, a gente então começa a sonhar coisas boas, porque a gente não está pressionado pelo trabalho, pela escola, enfim, por essas situações. Então a gente pode começar a fazer planos e sonhar coisas maravilhosas para a nossa família, para a nossa igreja. Nossa, como a nossa igreja podia estar assim, podia estar assado, podia caminhar nesse sentido. Então, nesses momentos, eu creio que são propícios também a gente começar a ter grandes planos, pensar nos nossos filhos, pensar nos nossos pais, na nossa carreira profissional. E quando a gente tem essa oportunidade de descanso, de estar junto, fazendo aquilo que a gente gosta, estar com amigos, é uma oportunidade também para a gente fazer esses planos. E aí, nesse contexto, por que eu estou falando sobre isso? Porque vamos voltar para o nosso texto, lembrando que o nosso tema da nossa mensagem hoje, o que ofertar a Deus. Eu creio que o rei Davi estava passando justamente essa época. Eu quis dar esse contexto anterior, porque repara que Davi já tinha o reino dele consolidado, tinha feito inúmeras vitórias, né, contra os filisteus, contra outros povos, ele já estava em Jerusalém, e ele pede para trazer a arca para Jerusalém, então a arca chega. Então Davi, a gente pode até situar aqui, talvez, um dos momentos de maior ápice do reinado de Davi, quando ele já tem vitória, tem o reino dele consolidado, a arca da aliança chegou a Jerusalém, digamos assim, um apogeu espiritual, porque a arca naquela época simbolizava a presença de Deus, e a arca estava em Jerusalém. E aí eu quero que a gente olhe para os primeiros versículos que a gente leu. Repara,
Sucedeu, o versículo 1 diz o seguinte: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse ao profeta Natã. E aqui eu quero justamente fazer aquela ponte com a introdução que eu dei. Repara que Davi tinha o reino estabelecido. E o que diz esses 2 primeiros versículos, né? Davi estava na casa dele, vamos imaginar aqui um sabadão, um sábado gostoso ali, sem precisar se preocupar com guerras, a arca já estava ali. E repara que o versículo, né, o salmista, né, Samuel escrevendo, diz que Davi estava em casa e ele estava numa época de descanso. Olha só, finalzinho do versículo 1, né, do capítulo 7, né? O Senhor tinha dado descanso de todos os inimigos ao redor. Então, Davi estava naquele contexto de descanso, no palácio, com a arca ali, conversando com um amigo dele. O profeta Natã era um amigo dele, era um profeta de Deus, mas era uma pessoa com quem Davi tinha um relacionamento estreito. Então, ele estava justamente nesse momento de descanso, conversando com amigos, tendo já não precisando se preocupar com guerras. Davi já estava estabelecido. E aí, nesse momento, Davi conversando com Natã, Davi faz uma observação muito interessante. Olha o que Davi fala, versículo 2. Olha, o rei Davi, eu estou morando numa casa de cedros, uma casa de madeira bem feita. Cedro é madeira de primeiríssima qualidade, né? Ele estava morando num palácio, um palácio tão bem construído, com material de melhor qualidade. Enquanto que a arca de Deus que eu trouxe, que eu mandei trazer, que chegou aqui em Jerusalém, ela está apenas numa tenda. O que estava por trás desse pensamento de Davi, né? Parece que é um pensamento muito bonito. Davi estava descansado, estava conversando com um amigo, então de repente ele começa a perceber ao redor dele, né? Ele pensa assim: olha, eu moro num palácio tão bom, qualidade tão boa, eu moro no melhor palácio que poderia ser construído, com madeira de cedro, madeira de belíssima qualidade, e a arca de Deus está apenas numa tenda. Ele conversando com Natã, né? Acho que no coração de Davi já estava preocupado, olhava para o lado, olhava para ele, a arca. Não, eu quero oferecer, eu quero dar uma oferta a Deus grande, eu quero fazer algo grandioso. Natã, é isso que eu quero fazer. Tanto eu creio que era isso que estava no coração de Davi, porque a palavra nem é tão explícita, mas quando Natã está conversando com Davi falando isso, o que Natã fala? Versículo 3, né? Olha, Natã, olha, o rei Davi, faz tudo o que está no teu coração, faz isso que você quer mesmo, você tem razão, você é o rei, está num palácio tão bom, a arca está só numa tenda, né? Ora, rei, faça tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo, você é o rei, Deus está contigo, Davi, os teus planos vão ser abençoados, em nome de Jesus. Imagina assim a gente falando hoje em dia, né? Não, o que você está planejando no seu coração, isso é coisa boa, né? Você quer o melhor para Deus, você quer ofertar a melhor coisa possível para Deus, você quer ser zeloso com Deus, você quer construir um palácio para a gente adorar a Deus, para que a arca da aliança não fique numa tenda. É isso que estava no coração do Davi. E aí Natã concorda com ele, parece que eles estão ali felizes, né? Natã dá até um estímulo grande para o rei Davi, né? Natã fala, né? Não, rei, vai fazer tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Olha que coisa bacana, que mensagem bacana. Davi, ele deu planejando, né? Ele estava ali descansando e teve essa ideia fantástica, essa ideia maravilhosa, que essa ideia está presente no nosso coração também. Aí é que eu quero chegar no tema da nossa mensagem. O que a gente quer oferecer ao Senhor, né? E Davi queria oferecer o melhor. Davi queria fazer uma grande obra para a Arca da Aliança ter o melhor ambiente possível, o melhor palácio possível. Era isso que estava no coração de Davi. E quantas vezes nós também fazemos planos maravilhosos para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa amada igreja do Paranoá, para os nosso pastor, para a nossa família, nossos filhos. A gente quer o melhor e até com a melhor motivação possível. A gente quer agradar a Deus, a gente quer servir a Deus. Mas, gente, vamos aprofundar nesse texto. Ainda que a gente tenha uma motivação maravilhosa, naquela mesma noite, Deus vai e procura Natã. E olha o que Deus fala para Natã, versículo 4. Naquela mesma, versículo 5. Vai, Natã, peraí, vamos com calma. Vai e dize a meu servo Davi, ao rei Davi, o Senhor falando, versículo 5. Assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação. E aí, então, todo esse texto, toda essa passagem que a gente leu é apenas uma resposta de Deus falando com o profeta Natã. Aquela mesma noite, aquele plano maravilhoso de Davi, Deus se vira para Natã e começa a conversar com Natã. Olha, Natã, você vai falar isso, isso e isso para o Davi. É até interessante que a palavra de Deus não chega a Davi diretamente, digamos assim, de Deus para Davi, mas através do profeta. E esse texto todo que nós lemos esse texto todo é Deus falando com Davi para que ele
a resposta àquele plano que Davi queria fazer. E aí, então, Deus começa a falar várias coisas para Natã, para que ele falasse com Davi com relação a esse plano de construir um grande palácio, uma grande casa, um grande tabernáculo para a Arca da Aliança, né? E aí, o que a gente precisa aprender aqui, já fazendo uma aplicação para nós? Creio que aquilo que nós queremos ofertar, aquilo que a gente mais quer oferecer a Deus, muitas coisas não é necessariamente coisas magníficas, coisas maravilhosas, coisas que a gente pode dar para Ele com as nossas ofertas, com os nossos bens, com aquilo que a gente tem em casa. Às vezes a gente tem uma imagem de oferecer para Deus algo maravilhoso, a gente planeja, a gente quer aquela melhor coisa do mundo para Deus, mas a resposta de Deus, o que Deus quer de nós como oferta, não é exatamente aquilo que a gente planeja. E às vezes os nossos sonhos, os nossos planejamentos, os nossos projetos para Deus são belíssimos, são muito bonitos, mas Deus não se impressiona com a nossa oferta. Eu creio que Deus se impressiona muito mais com o nosso coração, com a nossa atitude quando a gente oferta, do que aquilo que a gente está apresentando a Deus, o resultado concreto da nossa oferta. Seja valor, seja bem, seja roupa, quando você oferta para alguém. Eu creio que Deus, e esse texto aqui mostra isso de uma forma muito bonita, creio que Deus está muito mais interessado no nosso coração. Então, começando a responder aquela pergunta que eu fiz no começo, o tema hoje nosso, o que a gente deve ofertar a Deus? Como a gente deve ofertar a Deus? E aí, a primeira coisa que eu vejo, o primeiro elemento que eu vejo nesse texto, está justamente a resposta de Deus para Natã, né? Como ofertar, o que ofertar. A resposta que Deus dá a Davi através do profeta Natã. O primeiro elemento diz assim, justamente nesse versículo 5 que a gente leu. Olha, a primeira coisa, o primeiro elemento, a primeira palavra de Deus para Davi através do profeta Natã. Peraí. Edificar-me-ás tu, casa para minha habitação. Deus está falando o seguinte através do profeta Natã: Davi, o que é isso? Você vai me oferecer uma oferta, você que vai construir essa casa, esse tabernáculo tão grandioso, mas você, Davi, olha que curioso, né? O que Deus está querendo mostrar para a gente com isso? Repara, voltando ao começo do texto, Davi tinha consolidado o reino dele, tinha um monte de ofertas, de vitórias diante dos filisteus e outros povos, né? Já tinha mandado a arca, né? Eu creio que quando Deus fala isso, eu estou tomando uma liberdade aqui, mas eu creio que a Bíblia está me amparando. Eu penso que nesse momento Davi estava, me perdoe a expressão, Davi acho que estava se achando. Davi estava realmente achando, eu vou oferecer isso a Deus. E é isso que acho que Deus mostra em primeiro lugar. Peraí, Davi, mas você, quem é você? Por que você quer me oferecer isso? Deus está falando isso de uma forma muito clara, mas você que vai me edificar casa, você que vai construir esse tabernáculo para mim, Davi, rei falando. E aí, quando a gente acha que a gente tem muitos bens, muitos valores, muitas ideias, muitos planos para o Senhor, sem essa minha ideia aqui, a igreja não vai para frente. Sem aquele meu sonho, aquele meu projeto, a mocidade não vai andar nessa igreja. Quantas vezes não acontece isso? Olha, mãe, eu preciso te falar aqui porque você e papai precisam andar assim, assim, assado, é o meu plano. Às vezes a gente se acha tão certo das coisas, né, com relação à nossa família, com relação ao nosso chefe, com relação ao nosso ambiente de trabalho, nossos estudos, nossos professores. A gente se acha tão dono, a gente acha que a gente tem as melhores alternativas, a melhor saída possível, passa pela nossa opinião. Quer dizer, o pastor Onofre precisa me ouvir. Se o pastor Onofre não me ouvir, essa igreja aqui, enfim, será que a gente não tem tudo isso? Eu creio que Davi tinha algo como esse tipo de pensamento no coração. E aí, irmãos, eu me lembro do profeta Isaías. O profeta Isaías diz assim, quando o chamado do profeta Isaías, está lá no profeta, não precisam ler, eu vou ler, o capítulo 6, versículo 5 de Isaías é muito, muito bonito, quando é o chamado do profeta Isaías, né? Quando Isaías tem uma visão, ele vê, né, Deus assentado, né? E aí, quando o Senhor aparece para Isaías, olha o que Isaías fala no capítulo 6, versículo 5, né? Quando Isaías tem uma grande visão do trono de Deus, o profeta Isaías, né? Então disse eu, o profeta Isaías dizendo, ai de mim. Então disse eu, depois de Davi ter aquela visão maravilhosa, ai de mim, estou perdido. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei,
o Senhor dos Exércitos. Olha que postura diferente, olha que postura, acho que essa postura de Isaías, eu acho que é essa postura que a gente tem que ter. Essa postura de completa sujeição, completa humildade diante de Deus. Não é a gente, cada um de nós acharmos que nós temos planos maravilhosos, mas possivelmente a gente ter essa postura de Davi. Eu estou perdido porque Deus está comigo. O que sou eu? Meus lábios são impuros, porque no meio do povo que eu habito é um povo pecador, é um povo que só quer pecar, só tem prazer em cantar músicas, enfim, em ver programas que se afastam tanto da vontade de Deus. Eu creio que essa postura que Isaías apresenta, e que tem muito mais a ver com a atitude de oferta do que propriamente aquele plano maravilhoso que nós temos diante de Deus. Até porque, eu também vou citar dois profetas aqui, profeta Isaías e profeta Jeremias. Deus não se agrada, o que Deus se agrada mais é do nosso coração, não é da nossa oferta, como eu falei. E também em Isaías, essas são palavras muito duras, irmãos. Isaías, capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte, eu vou ler: de que me serve a mim, profeta Isaías falando, capítulo 11, de que serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto do holocausto de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quando vocês vêm à igreja, olha Deus falando, quem vos requeriu, só pisardes os meus átrios, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Que palavra dura, Deus falando, Deus rejeitando os sacrifícios, as ofertas do povo dele. Será que Deus está tão preocupado assim com a oferta que a gente vai dar? Com o dinheiro, com o bem, com o nosso plano, com a nossa oferta voluntária, nosso trabalho voluntário na igreja? Será que é isso mesmo? Porque teve uma época na história, diz a palavra do Senhor, que Deus falou assim, eu estou farto, não me agrado das ofertas que vocês me trazem. E também, Jeremias também fala algo parecido, no capítulo 6:20, fala assim, Jeremias, para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas. Interessante que Jeremias aqui está falando também de ofertas extremamente caras e valiosas. De que me vale o incenso de Sabá? Creio que era a melhor região que fazia o melhor incenso, é a melhor cana aromática das terras longínquas, de Jeremias. Os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. Ou seja, Deus não está impressionado com a nossa oferta, com o bem que nós vamos dar. Então, eu creio que a primeira marca da nossa oferta a Deus, irmãos, é a humildade. É isso que Deus está preocupado, a disposição de coração. Deus não está preocupado com o quanto, com a quantidade, com o volume de ofertas. Não é isso que Deus está preocupado. Se a gente pegar esse texto aqui, repara que esse texto é muito importante, porque o apogeu do reino de Israel é justamente o reinado de Davi. O reinado de Davi e Salomão foi o maior ápice do reinado de Israel, do Antigo Testamento a gente vê. E aí quando o reinado de Davi, o reino de Israel está muito bem consolidado, e a palavra que a gente leu diz que Deus deu descanso, e Davi estava ali naquele momento tão gostoso e tão bom, conversando com Natã, e ele querendo ofertar, querendo fazer, era um momento próprio para ter um grande templo, um grande tabernáculo, e houve o grande templo e o grande tabernáculo, mas não foi Davi quem fez. Não foi Davi quem fez, foi o filho de Davi quem fez. Davi até preparou, ele trouxe as madeiras, ele preparou tudo, ele fez um orçamento, ele fez projetos, mas quem realizou a obra foi o filho dele, foi Salomão. Ou seja, só para fechar, gente, esse primeiro ponto, o que ofertar? Oferte a sua humildade. Mais do que você, hoje é domingo, não sei qual o domingo de ofertas que a gente tem na nossa igreja, assim que às vezes a gente se prepara e tem meses que a gente se aperta um pouquinho mais e as contas às vezes são um pouco maiores e a gente fica com aquele peso na consciência e querendo de alguma forma ajudar, e nossa ajuda é importante, nossa oferta é importante, mas acima disso, irmãos, a nossa primeiro lugar nós devemos ofertar a nossa humildade. É essa humildade que agrada a Deus. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas aqui Deus mostrou para ele que a oferta dele, o templo, o tabernáculo, não ia ser ele que ia fazer. Não importava a riqueza que Davi tinha conseguido juntar.
mas importava a disposição no coração. E é isso que Deus fala, né? Edificar-me-ás tu uma casa para mim, versículo 5. Então a primeira marca da oferta a Deus, da nossa oferta, é a humildade. Primeira oferta da nossa vida, quando a gente vem aqui para frente, quando a gente entrega, o que for, a sua entrega, a sua oferta é a humildade. Segunda oferta que nós temos que ter, segunda marca da oferta, como devemos ofertar, o que nós devemos ofertar. Irmãos, eu queria que nós caminhássemos para o versículo 7. Repara o que diz o versículo 7, eu vou ler. Lembra que o Senhor falando a Davi através do profeta Natã: em todo lugar que andei, com todos os filhos de Israel, Deus falando, falei acaso alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo, por que vocês não me identificam uma casa de cedro? Ou seja, o que o versículo 7 está dizendo? Alguma vez eu pedi isso, Davi? Alguma vez eu pedi para algum profeta, para alguma tribo, para algum povo de Israel, alguma vez eu pedi isso para alguém? Alguma forma eu busquei isso, em toda a história, eu pedi isso. Eu pedi para alguma tribo que me construísse esse tabernáculo, esse templo. Alguma vez eu te pedi isso, na história, eu pedi isso para você, Davi. Irmãos, fazendo uma aplicação aqui para nós. Às vezes a gente tem sonhos, a gente quer ofertar coisas e planos, é nosso trabalho voluntário também. Mas será que é isso mesmo que Deus está pedindo a você? Será que às vezes o que nós temos ofertado ao Senhor é isso mesmo que Ele quer? Será que é isso que Ele está pedindo de nós? Ele está pedindo 10% do que você ganha, ou alguma oferta sua, sei lá, seja uns 20, 30, 50, 100 reais, isso aí satisfaz, é isso mesmo? Eu creio que Deus está preocupado com muitas outras coisas do que propriamente uma questão monetária. Eu não penso que Deus é como se fosse um tesoureiro, Ele tem um livrinho lá de contabilidade, opa, Cleiton deu, esse mês deu tanto, ou então Bel deu tanto, ou então Rafael deu tanto, Gabriel deu tanto, enfim, eu não creio que Deus faz esse tipo de contabilidade, ou então o Weber deu bastante, né? Que bom, enfim, mas eu não creio que Deus está preocupado com isso, tanto que Ele pergunta para Davi, alguma vez eu pedi isso? É isso que esse versículo está dizendo, é isso que esse versículo 7 está dizendo. E aí, eu quero fazer também, irmãos, uma ponte lá com o Novo Testamento. E Marcos, né, quando Jesus foi indagado sobre o grande mandamento, sobre qual o mandamento, Senhor, o que nós devemos fazer? O que o que o Senhor pede de nós? É aqui que é o cerne também que eu quero pensar. Se a gente puder resumir, qual a nossa missão? O que a gente deve oferecer? O que Deus se agrada que nós façamos? Quando Jesus foi confrontado com essa pergunta, olha o que ele respondeu. Está em Marcos. Eu peguei a passagem que está em Marcos, capítulo 12, a partir do 28. Diz assim, eu vou ler, irmãos. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Esse é o mandamento que eu deixei, Jesus falando. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que Ele é o único e não há outro senão ao Ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus, e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Interessante Jesus falando, né? O escriba fala que ele conhece os mandamentos e pratica, né? Não, realmente esses são os mandamentos. Mas o que Jesus responde? Eu acho tão bonito Jesus falando, tão interessante até. Jesus fala assim, não estás longe do reino de Deus. Se você conhecer os mandamentos e praticar, você não está longe do reino de Deus. O que Jesus quis dizer com não está longe do reino de Deus? Creio que isso aqui dá pano para manga ainda. Isso aqui dá um sermão próximo. O que significa estar perto ou estar longe do reino de Deus? E às vezes a gente crê que tem pessoas que estão tão perto, mas ainda falta. Tem pessoas que estão tão perto do reino de Deus, mas ainda falta alguma coisa.
E o que eu quero citar também, irmãos, é que quando Jesus responde, quando Jesus está respondendo sobre os mandamentos, Jesus está simplesmente citando o Antigo Testamento. Essa passagem que eu acabei de ler lá em Marcos, Jesus está se referindo a Deuteronômio, versículos 4 e 5. Jesus está citando Deuteronômio, que fala assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Jesus está citando Deuteronômio. E Deuteronômio também 10, versículos 12 e 13, diz o seguinte, falando sobre a lei, né? Deuteronômio 10, 12 e 13. Agora, pois, aqui que eu queria chegar, olha que interessante. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? E aqui eu quero fazer uma aplicação a nós. Agora, Igreja Presbiteriana de Paranoá, Igreja Presbiteriana de Brasília, o que é que Deus quer de nós? O que é que Deus quer de você? Deuteronômio. Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor de todo teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? A pergunta, né, de Moisés escrevendo Deuteronômio. Ou seja, o que Moisés estava querendo dizer aqui, que ele estava falando para o povo de Israel, falando para a Igreja Presbiteriana de Brasília, Igreja Presbiteriana do Paranoá. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós? O que Ele está pedindo de cada um de nós? Temor a Deus, andar nos seus caminhos, amar a Deus e servir a Deus de todo o coração, de toda a alma. Com base nesse texto aqui é que Jesus também citou, quando o escriba perguntou qual é o maior mandamento. Irmãos, onde eu estou querendo chegar? Pastor, o senhor foi longe, foi no Antigo, foi do Deuteronômio, onde o senhor quer chegar? A segunda oferta que eu creio que nós devemos oferecer ao Senhor, além da humildade, quando Deus fala assim, eu pedi isso para alguém, Davi, eu pedi isso para você, pedi para alguma tribo de Israel, o que é que eu quero de você, Davi? Eu penso que a oferta que nós devemos dar a Deus, aqui eu faço a inferência do texto, é o domínio próprio. Ofereça a Deus, além da sua humildade, o domínio próprio. Por quê? O que pastor, domínio próprio tem a ver com esse texto? Eu creio que quando Davi faz o plano, ele pensa assim, não, minha casa é de cedro, casa de excelente qualidade, meu palácio, mas a arca de Deus está numa tenda, e aí Deus fala, eu nunca pedi isso, Davi. Aonde eu estou querendo chegar? É que às vezes os nossos planos, os nossos sonhos, para os nossos filhos, para os nossos pais, no nosso ambiente de trabalho, no nosso estudo, na nossa sala, nosso sonho de passar no Enem, enfim, nosso sonho para a igreja, para as crianças da nossa igreja, para os jovens, para os adolescentes, tudo isso, a gente creio que às vezes a gente se precipita. A gente fica ansioso e a gente quer ver coisas. Não, eu tenho esse plano, eu tenho esse pensamento, eu vou construir o melhor tabernáculo do mundo. Mas não foi Davi que fez. Eu vou construir o melhor, eu vou fazer isso, eu vou ajudar o pastor Onofre, vou ajudar a mocidade, as crianças. Deus se controla. É isso que eu acho que Deus está falando com Davi. Eu não pedi, Davi. Calma, tenha paciência. Porque às vezes a gente é precipitado. Às vezes a gente quer oferecer, a gente quer dar, a gente quer ofertar, a gente tem planos maravilhosos, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós paciência, Deus quer que a gente se controle, Deus quer que a gente tenha humildade para fazer segundo a vontade dEle. Não é isso que Deus está pedindo de Davi. Deus fala isso de uma forma muito própria para Davi. Davi, eu não te pedi isso. Eu não te pedi a construção do tabernáculo, Davi. Eu não pedi isso antes para ninguém. Não pedi para nenhuma tribo de Israel. Não pedi isso. Por que você está me querendo isso? O que será que Deus está pedindo de nós? O que será que às vezes nós estamos ofertando a Deus, mas não é exatamente o que Deus quer de nós? Eu creio que então a gente precisa repensar o que a gente tem ofertado a Deus, porque ainda que seja com a melhor intenção possível, ainda que seja na nossa visão para o engrandecimento da obra do reino de Deus, às vezes pode ser coisas que Deus não está requerendo. Deus foi muito direto com Davi. Eu não pedi isso, Davi. Eu creio que a gente precisa fazer um exercício também, porque às vezes a gente fala tanto, a gente sonha tanto, a gente tem tantas ajudas e opiniões e sugestões, mas será que isso é proveitoso? Será que é isso mesmo que Deus quer? Ou que a gente tem o domínio próprio? Porque às vezes, como eu
Como eu falei, será que o sucesso da nossa família, o sucesso dos nossos filhos, o sucesso da nossa igreja depende da nossa opinião? Será que às vezes uma pessoa tão simples, está tão pouco tempo na igreja, às vezes ela tem uma ideia que pode ser talvez tão mais abençoada do que a nossa? Será que a gente é tão essencial assim para a obra de Deus? A nossa opinião que é tão importante, porque afinal, né? Não, gente, eu estou falando aqui, mas eu como pastor, tá? A minha opinião é muito mais importante do que todos. Olha que tipo de pensamento que eu creio que não só pastor ou quem está em cargo, algum cargo importante pode ter, mas eu creio que esse tipo de pensamento pode passar por todos nós. A gente acharmos que a nossa opinião, a nossa ajuda, a nossa oferta, essa sim é mais importante. Sem essa oferta aqui, pastor Onofre está perdido. Sem essa oferta aqui, o Cleiton está perdido. Enfim, sem essa oferta, sem a minha opinião, sem esse plano aqui que eu elaborei, que eu apresentei, isso aqui não vai para frente. Vaidade, né? Isso não é sinônimo de vaidade? Não é? Será que as nossas ofertas também não estão motivando nossas opiniões, o que a gente quer dar para Deus, não estão cheios do nosso orgulho, da nossa vaidade, porque a gente quer que as coisas sejam exatamente da forma que a gente quer, que a gente gosta, que a gente tem prazer? Deus aqui é muito, eu acho que, irmãos, eu não acho que eu não estou forçando o texto não, porque quando Davi fala isso, Davi estava sonhando, Deus fala de uma forma tão direta: quem é você, Davi? Davi, por acaso eu perdi isso para você? Então vamos lá, irmãos, para fechar, a nossa primeira oferta é humildade, nossa segunda oferta é domínio próprio. Espere, tenha paciência, aguarde, ore ao Senhor, busque na Bíblia. Você tem um plano maravilhoso, um sonho, você tem orado por isso mesmo? Essa sua oferta é fruto de oração? É fruto de conversa com pessoas maduras na fé? É fruto de muita leitura bíblica? Essa sua sugestão, esse seu plano maravilhoso para a igreja, é algo que vem do coração de Deus, algo que foi gerido, foi gestado em muita oração. Não, eu estou com essa ideia aqui, mas deixa eu esperar, se não vou falar com a liderança agora não vou falar com o meu chefe, com a minha família, deixa eu orar um pouquinho mais, para ver se é isso mesmo que Deus quer. Ou será que na primeira ideia maravilhosa a gente já vai e já fala, não, tem que ser assim, tem que ser assado? Eu acho que esse texto fala muito, muito sobre isso, irmãos. Eu acho que a nossa oferta, além de ter a nossa oferta, além de ser humildade, nossa oferta tem que ser o domínio próprio. A gente tem que ter paciência. Irmãos, nossa terceira oferta, já caminhando, irmãos, eu creio que esse texto aqui é bastante longo, como a gente leu. E é engraçado que Deus vai falando para o profeta Natan, para falar com Davi, porque depois do versículo 7, repara que Deus vai falando, Natan vai falando, né? Vai colocando Davi no lugar dele, digamos assim. Repara o 8, né? Eu tirei de você, Davi, lá de um pequenininho, né? Você era um pastorzinho, você era o caçula dos seus irmãos. Eu tirei você dali. Eu preparei lugar para o povo, versículo 10, né? Para que habite. Eu plantei Israel, eu protegi Israel, né? Depois 11, né? Eu mandei vir juízes para te proteger, para te dar descanso, né? Houve descanso, né? E depois você vai descansar então, o profeta Natan está falando aqui para Davi, né? Que Deus é quem vai cuidando, Deus que vai preparando o lugar, o que Deus já tinha feito na vida de Davi. Eu creio, irmão, só fazendo um parênteses aqui também, quantas vezes a gente não tem, entre aspas, esquecido o que Deus tem feito na nossa vida? A gente está tão preocupado com agora, nosso momento agora, a prova que eu vou fazer, o meu trabalho, o concurso que eu vou prestar, enfim. A gente se preocupa tanto, mas o que Deus já tem feito? Aí a gente fica clamando, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso tanto disso, eu preciso... E o que Deus já te deu? Você talvez nem precisasse muito, mas Deus te deu por amor a você. O que Deus tem te dado? Daí o Senhor vai mostrando, vai lembrando isso, Davi, de uma forma tão carinhosa. Davi, olha aqui que eu já tenho feito por você. Mas enfim, o que eu quero destacar, irmãos, nossa terceira oferta, está no versículo 16. Repara que o profeta Deus fala assim com o profeta Natan, né, para falar para Davi, né? Porém, olha que promessa linda, maravilhosa que Deus dá a Davi, que coisa fantástica, né? Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, Davi. Teu trono será estabelecido para sempre. Que coisa maravilhosa, que promessa de eternidade. Irmão, substitua aqui Davi por você. Sabe, o teu trono, a tua casa e o teu reino vão ser estabelecidos para sempre. Pense que isso aqui é Deus falando com você também, eu creio nisso, sabe? E quando Deus fala, o que Deus está querendo falar com Davi sobre a oferta, como deve ser a nossa oferta, que eu creio que é o cerne desse texto aqui, além da humildade, além do domínio próprio, a nossa terceira oferta, o que a gente tem que ofertar a Deus, não nosso dinheiro, nossa roupa, nosso trabalho voluntário, é fé.
Nossa oferta a gente tem que ofertar, a gente tem que entregar a Deus fé. É isso que Deus requer de nós, é isso que alegra o coração de Deus, fé. Por quê? Porque a mensagem que Deus está dando aqui a Davi é o seguinte, eu acho muito bonito, quando, repara que há 3 momentos aqui, 3 situações, 3 características que Deus fala a Davi, repara, a tua casa, o teu reino e o teu trono serão estabelecidos eternamente para sempre. Por que Deus foi tão específico assim com Davi? Eu acho que por que Deus também é tão específico aqui, assim com nós? Quando eu vejo Deus falando, o profeta Natan falando a Davi, a palavra do Senhor, falando da casa, do reino e do trono para sempre, sabe o que eu penso esses três fatores? Eu penso o seguinte, casa, eu penso família. Deus é que estabeleceu nossa família. Nossa família foi fruto da graça e da misericórdia de Deus. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não conhece minha esposa. Que a minha esposa, ela é teimosa, pastor. Ela é teimosa. Não, meu marido, pastor, aquele homem ali é teimoso, pastor. Aquele ali é difícil. Meu pai e minha mãe, pastor, que dor de cabeça que me dá. A família foi dada por Deus. Louvemos a Deus pela família que Ele nos deu. Porque é fruto do amor e da graça de Deus. A gente brinca, né? A gente escolhe amigo, a gente não escolhe família. Glória a Deus por isso. E que cada um de nós possamos ser instrumentos de Deus para libertação da nossa família. Eu fico muito, não sei se eu falei isso da outra vez, no momento do meu chamado, eu fiquei muito preocupado mas temeroso, porque minha mãe é de família evangélica de berço, presbiteriana. Meu pai é católico, aquele católico não praticante, aquele que não vai à missa, enfim. E quando Deus colocou no meu coração o chamado, eu não consegui resistir mais e louvo a Deus pelo chamado, posso estar melhor fazendo qualquer outra coisa. Eu fiquei muito preocupado com a reação do meu pai. Eu tenho formação jurídica, estudei direito, e eu fico pensando nos sonhos que o papai tinha para mim, enfim, eu ficava muito preocupado com a reação do meu pai, né? Não, meu filho, não, vou ser pastor, pai, é o que eu quero da minha vida, eu quero ser pastor. E para minha surpresa a reação dele foi muito melhor do que eu imaginava, meu pai, porque eu creio que até porque a vocação não nasce, né? Não é assim automático de um dia para o outro, né? Deus vem colocando no nosso coração. E eu acho que ele percebia a minha paixão, minha vontade, minha identificação com a igreja, com o trabalho, né? Eu acho que ele percebia isso em mim de uma forma muito clara. Isso me deu muita tranquilidade. E aí, eu creio, Deus, o dia que eu vou batizar meu pai. Sabe, o maior sonho da minha vida é o dia que eu estiver à frente batizando meu pai. Perdoe, irmãos, mas como eu sonho com isso, eu creio que Deus vai me dar essa bênção. Por mais que a gente enfrente resistência, enfrente problemas nas nossas famílias, creia que Deus colocou você nessa família com um objetivo muito grande. E Ele quer resgatar, Ele tem um propósito muito maravilhoso para as nossas famílias. E além disso, né, quando Deus fala para Davi, a tua casa, o teu reino, o teu trono serão estabelecidos para sempre. Quando ele fala em reino, eu penso em trabalho, porque Davi era rei. E quando a gente pensa em reino, era a atividade de Davi. Eu penso também que aonde a gente trabalha, Deus também há de nos abençoar. Ou seja, Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa família, Deus cuida do nosso trabalho. E trono, eu acho interessante quando Deus fala assim, o teu trono, Davi, vai ser estabelecido para sempre. Sabe o que eu penso quando eu vejo essa palavra trono, Deus falando para nós, uma aplicação para nós? Eu penso em integridade, eu penso em respeito. O trono, Davi foi sempre lembrado como o maior rei de Israel. O rei onde o povo de Israel teve o seu maior apogeu. E a gente sempre pensa, a gente tem uma referência de Davi muito forte, que aparece também muito no Novo Testamento. Ou seja, Davi sempre foi uma referência para os judeus. Eu creio também que quando Deus fala que além da casa, o reino e o trono vai ser estabelecido, eu creio que Deus está falando conosco também, que a sua integridade, você vai ser respeitado para sempre, eternamente. Deus vai te dar um nome precioso e você vai ser lembrado por essa igreja, por pessoas que te conhecem, por familiares, pessoas do seu trabalho. Deus vai te honrar e você vai ser marcado onde você estiver como um filho de Deus, como uma pessoa íntegra, como uma pessoa respeitada. Quando eu falo que a gente deve ofertar a fé, o que eu acho que Deus queria falar para Davi aqui, é que
num primeiro momento a gente vê Davi querendo construir o maior tabernáculo, o tabernáculo maravilhoso para Deus. Eu acho que quando Deus fala isso, que tua casa, o teu reino e o teu trono vão ser estabelecidos para sempre, o que Deus está querendo falar com Davi é o seguinte: sou eu, Davi, que cuido de você, não é você que cuida de mim, não é você que tem que me preparar a casa, não é você que tem que se preocupar como é que vai ser meu tabernáculo, construir com a maior qualidade de todas. Davi, deixa isso comigo, Davi, eu sou Deus, eu cuido de você, Davi, eu te tirei lá pequenininho, você era um pastorzinho de ovelhas, eu te tirei, eu te coloquei o reino. E Deus faz isso com cada um de nós. Às vezes a gente se preocupa, aqui voltando ao tema, né, a gente quer tanto ofertar, a gente se preocupa tanto em ser uma oferta boa, uma oferta que valoriza, a gente está tão zeloso, a gente quer cuidar de Deus, cuidar da obra, cuidar do trabalho, mas é Deus, isso aqui, irmãos. A Igreja Presbiteriana de Paranoá é fruto do olhar de Deus, isso aqui é dele, não é a gente que constrói, não são homens, sabe, louvor, tão bem tocado hoje, obrigado por ter vindo aqui, agradeço, não sou daqui, mas que bom, agradeceu, mas isso aqui é de Deus, foi Deus que preparou isso aqui, a obra é dele. E essa igreja há de prosperar, essa igreja há de crescer, não por causa de nós, porque a igreja é de Deus. É Ele que sonhou com essa igreja, é Ele que sonhou com as nossas vidas. Então, quando a gente pensa em ofertar e a gente quer cuidar de Deus, não vou fazer isso aqui porque eu quero melhor. Gente, vamos deixar Deus fazer a obra dele. Nossa oferta, como eu falei, esse terceiro elemento da nossa fé, da nossa oferta é a fé. Vamos crer que isso aqui é obra de Deus, que a igreja é dele, que a nossa família é dele, que é onde a gente está, onde a gente trabalha, isso foi fruto do amor e da graça dele. Então, antes da gente se preocupar em querer ajudar Deus, querer dar elementos, vamos apenas oferecer a fé, vamos ter fé de que Deus vai fazer muito mais do que sonhamos ou desejamos, porque os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Você sonha com uma carreira profissional, você sonha com um imóvel próprio, você sonha com o quê? Deus vai te dar muito mais do que isso. Ele já te deu a vida eterna, Ele já te deu a vida eterna. Olha o que ainda Ele pode te dar, e Ele vai te dar. Interessante, né? Então, quando eu fico pensando, irmãos, na oferta que a gente tem que dar a Deus, eu creio que nós devemos ser humildes. Deus perguntou para Davi: você, Davi, você vai me dar isso? Seja humilde, sabe? Não queira oferecer coisas além, mas ofereça a sua humildade. Senhor, eu estou aqui, eu não sou nada, mas me usa, Pai. Essa é a minha oferta, não é o que eu tenho. Deus está preocupado com o que a gente é, com o nosso coração, não com o que a gente tem. Segundo lugar, domínio próprio. Às vezes a gente quer fazer, calma. Oferte seu domínio próprio, oferte sua paciência, oferte seu carinho a Deus. Terceiro lugar, nossa oferta é a fé, porque é Deus quem cuida dos filhos dele, nós somos filhos dele, somos filhinhos dele, é Ele quem cuida de nós, Ele quem cuida da igreja, Ele quem cuida da nossa família, a obra é dele. Nós estamos aqui apenas para servi-lo de forma humilde, controlada, deixando Ele ser Deus. Então, para a gente construir, Davi estava querendo construir uma igreja, Davi estava querendo construir o tabernáculo. Deus falou: não, espera aí. Então, acho que a maior aplicação para a nossa vida aqui agora é que a gente pode ter os maiores sonhos possíveis para Deus, mas Deus não quer nossas ideias, nossos planos, nosso dinheiro. Deus não precisa disso, gente. Ele não quer isso. Ele quer nossa humildade, Ele quer nosso domínio próprio, Ele quer nossa fé. É isso que Ele quer. Deus nos abençoe que a gente tenha essa compreensão. Quando a gente for ofertar, venha, não traga não, venha. Você não está trazendo algo para Deus, se traga quando você for oferecer sua humildade, seu domínio próprio e sua fé. Vamos orar? Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, porque temos tanto a aprender com a Tua Palavra. Obrigado, Pai, pelo rei Davi. Obrigado, Senhor, porque o homem segundo o coração de Deus, Pai, também cometeu deslizes, Pai, cometeu erros, e a gente louva porque a gente aprende com isso. Pai amado, há momentos em que nos achamos tão grandes, tão poderosos, achamos que nossas ofertas vão mudar o mundo, mas o que muda o mundo é o Senhor através de nós. Somos nós que mudamos o mundo, não a nossa oferta, Senhor, não os nossos bens.
Pai, mas faz de nós servos, Senhor. Faz de nós adoradores verdadeiros, Pai, que te adorem em espírito e em verdade. Faz de nós pessoas que amem o Senhor, Pai. Faz de nós, Pai, pessoas que tenham deleite, prazer em abrir a Tua palavra, meditar nela, estudar ela, Senhor. Firma nosso joelho no chão, no nome de Jesus. Faz de nós pessoas de oração, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa a Igreja Presbiteriana do Paranoá, Senhor. Abençoa o nosso querido pastor Onofre, Senhor. Cuida dele. Obrigado por esse Teu povo aqui, Senhor. Pai, faz que nós sejamos cada vez mais gratos, mais servos do Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa nosso orgulho, que tantas vezes nos afastam do Senhor. Perdoa-nos, Pai, mas obrigado que o Senhor é um Deus misericordioso, Deus amoroso, Deus gracioso. Cuida, Senhor, de cada um de nós. A gente pede e te agradece o nome precioso de Jesus, que se deu por nós, sem pecado algum, Pai. Ele deu o sangue dele por nós. Obrigado por isso, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos.